Prezados alunos, boa tarde. Estão bastante saudade de vocês. Mas vamos acreditar em Deus e rezar por Ele, pedir a Ele que Ele resolva esse problema o mais rápido possível. Eu sei que neste momento não está sendo fácil nem para você, nem para mim, nem para a escola, nem para a família de vocês, mas vamos ter um pouquinho de compreensão. Vamos dar continuidade com o nosso material. Então, eu passei para vocês a semana passada as atividades, mas antes de eu começar essas atividades, eu quero relembrar alguns conceitos. Porque a minha preocupação nos conceitos? Porque eu sei que quando o aluno compreende os conceitos, ele compreende melhor a explicação do conteúdo. E quais são os conceitos que eu estou querendo falar para vocês? São esses: fusão, vaporização, sublimação. Então, por exemplo, a mudança de estado. A mudança de estado de uma substância, ela depende de dois fatores, de vários fatores, mas um dos mais importantes é a pressão e temperatura. De acordo com a pressão e a temperatura aplicada nessa substância, ela muda de estado, que os estados são sólido, líquido, gasoso e plasma. Só que para o nosso estudo do ensino médio, só trabalhamos com os três: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, ele é definido, tanto a forma como o volume. A forma é constante e o volume é constante. Estou mostrando para você este momento aqui, esse pincel, ele tem a forma constante em qualquer posição que eu colocar, e ele também tem o seu volume constante. Então, no estado sólido, a substância apresenta essa característica do estado sólido e o volume ser constante. No estado líquido, ele tem apenas o volume constante, a forma não. Por quê? Porque ele se encontra de acordo com o espaço, o recipiente. Como, por exemplo, se eu colocar uma porção de água dentro de um copo, aquele volume em uma xícara é o mesmo. Agora, a forma onde ele se encontra é diferente, porque depende da maneira do espaço, da forma onde é substituído o líquido. Agora, no estado gasoso, ele nem tem a forma e nem tem um volume constante, que ele depende do espaço maior, ele é mais flexível. O grau, aquela força de interação entre as moléculas é bem mais flexível. Mas esqueça isso. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Exemplificando, quando nós temos um bloco de gelo, ele se encontra no estado sólido. Com a aplicação de uma certa temperatura, ele sai do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação é chamada de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é quando a gente, por exemplo, bem prático, eu gosto de colocar muito assim, exemplo prático do dia a dia, que o aluno possa compreender melhor. Quando a gente leva a água ao fogo, ao forno, e ele aquece, a água, ao chegar a 100 graus Celsius, ela muda de estado, ela sai do estado líquido para o estado gasoso, e isso é chamado de vaporização. É a passagem do estado líquido para o gasoso. É a passagem do estado líquido para o estado gasoso.
E quando eu estou no estado sólido e eu quero que ele vá automaticamente para o estado gasoso, chama sublimação. É o estado sólido para o gasoso. Então, eu não posso esquecer desses conceitos. Nós não podemos esquecer desses conceitos. São definições, são fatos ocorridos na física que nós temos que aceitar porque alguém fez e provou isso. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização é passar do estado líquido para o gasoso. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Qual é uma substância que eu poderia colocar como exemplo para a sublimação? Aquelas pedrinhas que se coloca dentro do guarda-roupa, chamada naftalina, ela passa automaticamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso se chama sublimação. Então vamos agora, eu vou alterar a resolução das alternativas. Por que eu quero fazer isso? Porque para fins didáticos, para que vocês possam compreender um pouco mais. Então na página 69, eu vou resolver primeiro a questão 9. Página 69, eu vou resolver logo a questão 9. Por quê? Porque depois você vai entender um pouquinho melhor. Aqui, na página, questão 9, ele diz assim, no diagrama de fases abaixo, quando ele diz, no diagrama de fases abaixo, eu tenho diagrama de estados físicos. Vamos falar a palavra. Diagrama de fase é a mesma coisa. Diagrama dos estados físicos da matéria. Então ele está mostrando aí esse desenho. O eixo horizontal, o eixo vertical será sempre a atmosfera. ATM, representado por P. O eixo horizontal, representado por temperatura, cuja unidade medida é graus Celsius. Aqui ele fez esse desenho. E aqui esse outro. Então aqui agora. Ponto C, ponto T. A, B, K, D e E. Ele ofereceu esse diagrama. Vamos entender o que é que significa isso.
Isso aqui é chamado curvas. Curva 1, curva 2 e a curva 3. Então, esse espaço aqui, ó, para esse diagrama chama o espaço onde a substância se encontra no estado sólido. Aqui. Esse espaço aqui, ó, é o espaço onde a substância se encontra no estado líquido. Quando eu falo espaço, eu estou me referindo à relação entre pressão e temperatura. Quando a pressão está nesse intervalo e a temperatura está nesse intervalo aqui, ó, então essa região é chamada do estado líquido da matéria. Essa região aqui, ó, é chamada região gasosa. E essa aqui também é a região gasosa, denominada de gás. Então aqui eu tenho o estado sólido, estado líquido, estado gasoso e estado gasoso, com a denominação especial chamado gás. Aqui, ó, se eu estou nessa região e quero vir para aqui, eu estou saindo do sólido para o líquido. Se eu estou saindo do sólido para o líquido, eu estou na base da fusão. O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se eu estou no estado líquido e eu quero para o gasoso, eu estou nessa região, eu quero vir para aqui, então eu estou na parte da vaporização. Eu estou saindo do estado líquido para o estado gasoso. E se eu estou no estado sólido e quero ir automaticamente para o estado gasoso, eu tenho sublimação. Então esta curva chama-se curva de fusão. Esse intervalo aqui, ó, chama-se curva de vaporização. E esse aqui chamado de sublimação. Esse ponto é chamado triplo. Triplo porque tem uma relação com as três curvas, com os três estados, 1, 2 e 3. E ele também é chamado de tríplice. E esse ponto aqui é chamado ponto crítico da substância. Então, quando falar diagrama de fase de estados, é isso aqui. Que eu coloco assim mais ou menos para vocês como se fosse um território. São os limites dos estados. São aquela mudança de estado. São os territórios. Região sólida, região líquida, região gasosa e região gasosa. Aí vem a pergunta do problema. A pergunta do problema está se referindo ao seguinte: no diagrama de fases abaixo, associe para os pontos A, B, K, D, E as denominações sólido, líquido, vapor e gás. Classifique os pontos T e C. Então, o que é que eu estou querendo é observar a figura. Então, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Se eu estou nessa região aqui, eu estou no estado gasoso. Estado gasoso. Vou para o ponto D. O ponto D, essa região está no estado
líquido, vou olhar o ponto E. O ponto E, eu estou no estado sólido. Vou olhar o ponto K. Eu estou no estado gasoso, chamado dessa região aqui, ó, de gás. De gás. Vamos para o ponto C, chamado ponto crítico. E vamos para o ponto T, chamado ponto triplo, também chamado de tríplice. Ou chama ponto triplo, ou chama ponto tríplice. Então aqui já está resolvido o problema. Eu estou nesse ponto, então a substância está nesse ponto, ela se encontra no estado gasoso. Se ela estiver nesse ponto, também ela se encontra no estado gasoso. Se ela estiver nesse ponto, também estado gasoso denominado de gás. Se ela está nesse ponto, ela se encontra no estado líquido. Se ela encontra nesse ponto, ela se encontra no estado sólido. Se eu estou aqui nesse ponto, é chamado ponto triplo. Que esse ponto, por incrível que pareça, é a temperatura de equilíbrio para uma determinada pressão. Nessa temperatura de equilíbrio se encontra o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, com essa mesma temperatura. Então, são conhecimentos científicos que a gente tem que obedecer, tem que respeitar. E o ponto C é o ponto crítico. Ó, não tem mais o que a gente se preocupar. Se eu sei desta definição e eu sei dessa região, qualquer diagrama que aparecer, diagrama de estado físico, dá para a gente responder com maior simplicidade. Agora, relembrando a vocês, ó, é isso aqui, ó, eu estou no estado sólido. Se eu quero vir para aqui, ó, vai ocorrer um fenômeno chamado fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se eu estou no estado líquido e quero vir para essa região, ocorre uma vaporização. A vaporização, que é vaporização? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E se eu estou no estado sólido e eu quero para essa região, não é para esse ponto, é qualquer região aqui dentro, qualquer ponto aqui dentro, eu tenho uma sublimação. Então aqui é fusão, aqui vaporização e aqui é sublimação. Isto é, então, fusão do estado sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso e sublimação do estado sólido para o estado gasoso. Então, esse é o primeiro encontro que eu estou querendo trabalhar com vocês com a parte teórica e daqui a um momento um problema de descansinho aí para vocês para a gente ver a questão da questão 8, que são as aplicações desse assunto. Aguardo um pouco.